Metas, né? E certeza que essa pergunta eu vou até colocar agora, né? Vou falar um pouco no treinamento de hoje, mas é importante que vocês vão ter um detalhamento a mais daquilo que eu coloquei ontem no grupo. E para aqueles que ainda não conseguiram, podem mandar ao longo do dia, tá? Porque o objetivo, meta e governo da semana. Isso é o que nós vamos falar. Vamos lá aqui, então, deixa eu compartilhar aqui, agora sim, agora está comigo. Então, a oração de abertura já fiz. E agora, o que, o que estruturamos até aqui? E como eu tenho feito, eu gosto sempre de fazer uma pequena recapitulação, porque aí nós conseguimos entender a sequência que nós estamos fazendo. Então, antes de avançar, é importante ver o que já foi construído. No dia primeiro, nós falamos sobre o governo da manhã, a posse das primeiras horas. Falamos exatamente aquilo que estamos aprendendo, que é nas primeiras horas precisamos ser ocupada, a nossa mente precisa ser ocupada antes que algo as ocupe. Aí ficou claro para mim que posicionamento é mais importante do que motivação. Então, é se posicionar, trazendo para o seu controle a sua mente e, consequentemente, tudo aquilo que você venha fazer ao longo desse dia ou dos dias. No dia 2, falamos sobre fazer a sua mente te obedecer, ou fazer a nossa mente nos obedecer. É o silêncio, o discernimento e a prática. Porque a prática pessoal vence qualquer tipo de intenção. Então, é por isso que nós estamos aqui todos os dias praticando. E vamos continuar até o final dos 30 dias praticando todos os dias, porque isso realmente vai nos dar uma obediência. E, consequentemente, a nossa mente vai nos obedecer. No dia 3, vencendo a batalha da mente. Foi importante o terceiro dia, porque direção e verdade logo ao acordar. Depois vocês coloquem aí quem está conseguindo, ao acordar, começar já a ter um primeiro pensamento naquilo que vem a fazer ao longo do dia, mas principalmente tendo o pensamento que a sua mente vai trabalhar para você, não você trabalhar para a sua mente. E ontem, que foi o quarto dia, prosperidade que se sustenta. Governo do início transforma o todo. Essa frase, até na hora que eu escrevi, eu comecei a pensar um pouco, porque existem algumas situações que vocês vão também perceber, que quando a gente se coloca no sentido de prosperidade, e prosperidade eu coloquei para vocês que é uma palavra que eu comecei a mudar o entendimento, porque eu via a prosperidade muito no fator externo, e eu vi que realmente não, prosperidade começa internamente. Ela não começa com dinheiro, né? Ela começa num ponto de partida interno, como nós estamos internamente, como está o nosso controle interno. Quem governa o início transforma o todo, é isso que nós estamos fazendo aqui. Esses 4 dias foram um bloco, vamos chamar assim, um bloco único. Esse bloco único, posso dizer que é de consciência, de governo, de obediência e sustentação. Para mim está sendo algo muito importante no sentido de refletir e analisar aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, mas aquilo que eu vou fazer. Então, procuro colocar o tempo verbal nesse sentido, porque tudo é uma construção. O passado foi, o presente está, mas o futuro virá para nós, porque para Deus já está. Então, o que eu posso falar para vocês é que para hoje, quinto dia, eu fiz uma provocação, talvez essa palavra certa, uma provocação. E mais uma vez eu busquei, a partir do momento da preparação do material, analisar algumas frases, algum entendimento, algo que eu esteja fazendo, se vai de acordo com aquilo que Deus tem me direcionado. Então, por isso que eu falei para vocês, já tenho até feito alguns comentários ao longo desses 4 dias anteriores, que eu comecei a mudar a palavra pedir. Então, quando eu falo pedir a Deus, eu estou entendendo que eu estou terceirizando. Eu peço a Deus. Quando você pede algo, você espera receber esse algo. E eu entendi que, na verdade, eu tenho que compartilhar com Deus. Porque quando eu compartilho com Deus,
eu governo junto. Eu faço parte desse processo, eu faço parte desse propósito, eu faço parte daquilo que é de minha responsabilidade. Então, eu não terceirizo, eu compartilho. Então, para mim, está sendo muito importante analisar nesse sentido, nessa visão, não é só o fato de pedir, porque ao longo da minha vida eu entendia dessa forma. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. E na maior parte das vezes eu ficava no aguardar, né? Pelo menos do último ano, no último ano foi muito mais enfático, muito mais importante para mim essa questão do deixar de pedir e compartilhar, porque todos os dias eu estava compartilhando com Deus algumas coisas que estavam acontecendo comigo, em todas as áreas, financeira, pessoal, profissional, e eu estava compartilhando mesmo, eu não estava só pedindo. E aí foi que eu comecei a perceber que, à medida que eu compartilhava com ele, eu recebia uma direção é, bem impactante para que eu pudesse tomar. Então, é isso. Minha opinião, nós temos que compartilhar, governar junto com o Pai. Muita gente aqui, ou nós, podemos falar o seguinte, que temos fé. Temos fé. Muita gente aqui se esforça, mas ainda vive frustrada. E não é falta de fé, não é falta de fé, não é falta de vontade. Na minha visão, é falta de clareza. E tudo que você, ou tudo que nós não colocamos com clareza, fica difícil entender. Porque tudo que é claro se torna muito mais simples de ajudar, de compartilhar e principalmente de resolver. Mas nós não fomos acostumados, nós não fomos preparados para falar de uma forma clara, de uma forma que o outro pudesse entender. Eu estou falando isso porque eu tenho uma equipe onde eu trabalho e o que eu tenho trabalhado nesses últimos meses é ser claro naquilo que eu peço, aí no caso peço para eles fazer, mas principalmente naquilo que eu quero compartilhar com eles, porque quando eu faço alguma colocação, muitas vezes a gente espera que todo mundo esteja entendendo da forma como nós estamos falando. E se nós não estivermos falando de uma forma clara, nem tudo vai ser entendível e, consequentemente, pode ser que algumas coisas acabam não saindo da forma como foi compartilhado. Por quê? Porque não foi claro. A meta e os objetivos, eu vou colocar para vocês um pouco mais, objetivo sem clareza gera frustração, e aquela frustração silenciosa. E até para poder também compartilhar com vocês, talvez alguns saibam, mas é importante fazer essa colocação, o que é objetivo e o que é meta. Algumas pessoas podem se confundir, entendendo que pode ser a mesma coisa. Mas objetivo é aquilo que você busca. E meta é como você busca isso. Quando você coloca o seu objetivo, ele tem que ser algo mais simples, mais direto, certo? Até eu coloquei lá no grupo um exemplo dos meus objetivos e das minhas metas. Porque quando a gente coloca um objetivo sem clareza e gera uma frustração, como comentei para vocês, a pessoa até começa animada e vai se cansando sem entender por quê. Porque não estava claro. A meta acaba não estar sendo clara. Que a meta você coloca exatamente passo a passo. Qual vai ser a contrapartida que eu vou oferecer para receber esse meu objetivo? Que o objetivo é exatamente isso, está compartilhando algo que é seu interesse, sua vontade, seu desejo. Mas o que você vai fazer para conseguir isso? Por isso que eu comecei a comentar para vocês sobre a diferença que eu via exatamente no fato de eu pedir a Deus e compartilhar com Deus. Então, quando eu comecei a compartilhar com Deus os meus objetivos, ele falou: como você vai fazer isso? O que você vai dar em troca? O que você vai abdicar para poder receber isso? Então, eu falei: tá certo, eu tenho que falar. E quando a gente fala e coloca prazos, coloca dia, coloca hora, isso com certeza fica mais claro, fica mais simples. Então, eu falo para vocês que isso que eu acabei de repetir, objetivo sem clareza gera frustração. Não é falta de fé,
é falta de direção. O que nós estamos fazendo agora pela manhã é direcionando o nosso dia. Eu tenho certeza disso. Nós estamos direcionando. Não é o acordar sem direção, é o despertar com direção. É despertando que você vê a tua direção que você vai fazer ao longo desse dia e dos próximos dias também. Porque essa mudança de linguagem que eu coloquei com vocês, não apenas pedir a Deus, mas compartilhar com Deus e assumir o governo, né? Porque é isso que eu comentei. Quando eu só peço, eu terceirizo, quando eu compartilho, eu governo junto. O que eu quero dizer em outras palavras? Aqui entra uma mudança importante, somente na minha visão de maturidade espiritual. E todas as áreas nós temos que buscar o governo. E a questão espiritual, sabemos nós que é um ponto que é a base de tudo. Quando eu só peço a Deus, muitas vezes eu terceirizo essa responsabilidade. Quando eu compartilho com Ele, eu assumo o governo. Eu falo, Deus, eu falo assim, Deus, eu estou contigo. Mas Ele fala, eu sempre estou contigo. Que bom que você está comigo, filho. Então, Pai, é isso que está no meu coração. Agora me ajuda a alinhar meus passos. Isso muda completamente a postura da nossa mente. Então, repetindo, quando eu falo assim, Pai, isso é o que está no meu coração. Essa é a minha intenção. Agora me ajuda a alinhar meus passos. Você se colocar numa posição que você depende de Deus, mas você compartilha com Ele. Você está presente com Ele. Você faz parte do seu projeto. O que é isso? É o seu projeto. Então, como é o seu projeto que você terceiriza? Eu lembro que em uma das aulas de finanças, no ano passado, eu coloquei para algumas pessoas que até já faziam alguns tipos de investimento, eu falo o seguinte, tudo bem quando você tem um valor e você investe, chega ao seu gerente e pede para que eles possam te ajudar a você fazer daquele seu investimento aumentar ou criar um patrimônio maior. Mas não tenha dúvida que quando você faz isso, você terceiriza, e quando você terceiriza, o seu resultado não é o mesmo. É claro que é melhor você pedir ao seu gerente para te ajudar do que deixar o dinheiro parado. Mas quando você se envolve com você mesmo, com seus investimentos, com seus interesses, com certeza isso vai trazer um resultado muito maior. Isso também é colocado em negócios, né? Quando nós montamos algo, nós criamos algo e algumas vezes compartilhamos com outras pessoas. Mas é importante estarmos presentes nessa administração, e administração em tudo, tá? Principalmente na questão financeira, que em qualquer negócio é algo de suma importância, você saber o controle da gestão financeira. Mas é isso que eu quis colocar para vocês em relação à mudança de linguagem. Eu tenho procurado mudar a linguagem. Eu já coloquei para alguns de vocês aí que eu comecei a mudar da palavra acho e colocar de outra forma, né? Colocar como minha opinião, né? Em vez de colocar simplesmente acho. E dentro dessa linha de mudança de linguagem, eu quis trazer, e vou trazer novamente, para que se torne um pouco mais claro para vocês, que eu sei que esse é o início, esse é um treinamento e tem que ser a prática, e a prática diária. Eu tenho clareza, eu tenho certeza que não vai ser esses 40 minutos que eu estou falando nesse momento aqui para vocês, que vocês vão conseguir captar ou capturar tudo que é necessário para você seguir. É importante, e por isso que eu estou me colocando aqui também, junto com vocês, de fazer isso dia a dia, um pouco mais. Cada dia um pouco mais, pessoal. Grandes coisas são feitas aos poucos. Eu até ontem, na hora que eu estava também escutando um podcast que eu escuto, e algo que eu já escutei, mas para mim ficou de uma forma diferente, porque quando a questão da lei da semeadura, a semente, no primeiro momento, pessoal, a semente está dentro, está debaixo da terra, está imperceptível, ninguém consegue ver a semente. Então, porque aquilo que nós vamos começar, que nós vamos semear, nós temos que declarar para todo mundo, colocar para todo mundo, se mantenha contigo, permaneça contigo, deixa ela criar raízes, deixa ela se mostrar, porque ela mesma vai se expandindo. Então, a lei da semeadura é isso, não é aquilo que você está começando hoje a falar, oh, não sei isso. Não, segura um pouco. Deixa ela criar a vida e a semente bem cuidada, bem regada e numa terra fértil, ela expande e expande de uma forma gigante, tá? Então, eu comecei a ver que realmente eu precisava ter uma clareza daquilo que era o objetivo, que era a meta, porque na minha mente
eu tinha uma confusão. Eu não deixava claro isso. E até para alguns que, a grande maioria aqui que está aqui pertence à IEM, e aproveito e deixo um convite aí para o Gilberto e para a Adriana, assim que quiserem e puderem, nos visitar. Nós temos culto todo domingo, a partir das 10 horas. Vão visitar nós, que vocês vão ver que é um momento maravilhoso, momento de compartilhar com todos os irmãos e todos que estão aqui são irmãos. Eu agradeço a todos eles desde o primeiro momento que eu cheguei na igreja. Fui recebido como família, e isso me deu muito mais vontade de permanecer, ou fazer parte da igreja. Por isso que em pouco tempo, posso dizer assim, eu entendi que eu precisava ser da igreja, ou seja, ser parte da igreja, não estar na igreja somente no domingo e na terça-feira. Eu precisava me envolver. E glória a Deus, Deus me deu esse direcionamento para buscar algo para mim que eu consegui compartilhar, e estou conseguindo compartilhar com outros, né? Então, Gilberto e Adriana, deixo aqui o meu convite, assim que possível, apareça no domingo lá para celebrar aí a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Então, objetivo e meta. Objetivo aponta ao norte. Objetivo dá direção. A meta diz o passo, ou a meta dá o chão, dá exatamente aquilo que você tem a fazer. Para aqueles que já escreveram, e agradeço mais uma vez, após esse treinamento, vocês podem até fazer algum ajuste, se vocês entenderem que podem e que precisam fazer o ajuste. Porque, mais uma vez, nós estamos acostumados a fazer de uma forma, só que a gente, quando está escrevendo, eu sei que já é uma certa dificuldade para alguns de nós escrever ou colocar no papel aquela nossa intenção, ela muitas vezes ela não fica claro para o outro, principalmente quando a gente fala na meta. A meta é exatamente dizer assim, o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Por exemplo, o objetivo meu aqui nesse momento, o objetivo era o quê? Era ter um treinamento chamado Desafio das Primeiras Horas e compartilhar com os nossos irmãos. Qual seria a minha meta? Fazer isso de forma diária, do dia 21 de janeiro até 19 de fevereiro. Pronto. Então é isso. O objetivo é dar um treinamento chamado Desafio das Primeiras Horas, compartilhando com os irmãos, e a minha meta era fazer isso de forma diária, do dia 21 de janeiro até dia 19 de fevereiro. Dentro dessa linha, quando você coloca exatamente a meta, ou como você vai fazer, fica mais claro. Até o apóstolo lá da igreja, ele falou para mim uma vez, perguntando qual era o tempo de duração do meu treinamento de finanças. Eu falei, apóstolo, o treinamento de finanças não acaba não, porque todo dia nós temos algo a aprender, nós temos algo a fazer. Eu falei assim, apóstolo, eu entrei no mundo de investimento e vou ficar nesse mundo de investimento para sempre, porque eu sei que eu tenho que ser o bom mordomo, eu tenho que multiplicar tudo aquilo que Deus já coloca em minhas mãos. Então, não tem tempo para parar. Ele falou, Sandro, eu entendo o seu ponto de vista e concordo. Porém, para aquelas pessoas que você está compartilhando, é importante também você mostrar qual a duração. Porque em algum momento eles vão ter que caminhar com as próprias pernas, né? Falei, sim. E aí ele lançou um desafio naquele momento de eu criar um segundo treinamento mais voltado à parte de gestão financeira, que foi quando foi criado o DVA, né? Que é o do vermelho ao azul. E aí eu tinha, assim, a meta era começar em agosto e terminar 3 meses depois. Então, eu mesmo já comecei a identificar a diferença de objetivo e meta dentro dessa colocação do apóstolo da igreja. Então, objetivo sem meta, pessoal, vira só um discurso. O objetivo aponta para onde eu quero ir. Então, a mente obedece ao que é claro e executável. Não adianta a gente colocar como objetivo algo que não seja executável. Não adianta a gente só ter o desejo. Precisa ser algo executável. O que é algo executável? Algo factível, algo que você consegue fazer. Só que esse consegue fazer não tem que ser algo fácil. O que nós estamos fazendo aqui, eu sei que é um desafio. Eu sei que é um desafio. Todos nós sabemos isso. Então, o objetivo aponta para onde eu quero ir. Então, o objetivo aponta para onde eu quero ir. Meta define como eu começo hoje. É hoje mesmo. Não é daqui a uma semana. Não é na segunda-feira quando vai começar. Não é no próximo mês. Vou esperar terminar o mês para começar. Objetivo sem meta vira discurso.
E meta sem objetivo vira o que chamo de ativismo. Ativismo é a pessoa falar exatamente só o desejo, só a vontade. Mas se não coloca uma meta, se não coloca um prazo, não coloca o que vai ser feito, realmente não fica muito claro. A mente não vai obedecer, pessoal, desejo. Não vai obedecer desejo. A mente, ela quer que você te obedeça. Então, somente o teu desejo não vai obedecer, mas a mente obedece quando o comando é claro. E esse comando sendo claro e diário, praticado, com certeza ela vai te obedecer. Então, eu coloquei também a parte do acordar e despertar. É outra forma também de eu estava analisando a forma como eu me expressava, a forma como eu pensava e como eu poderia entender acordar e despertar. Acordar é abrir os olhos e despertar é assumir a direção. Todos nós acordamos todos os dias, graças a Deus. Poucos despertam para onde estão indo. A direção é um dos grandes objetivos desse treinamento. É que todos vocês se habituam e pratiquem a direção do seu dia, recebendo essas palavras, recebendo ou compartilhando isso que nós estamos fazendo agora, porque isso com certeza vai deixar você mais forte para os desafios que há de acontecer ou que já está acontecendo, tá? Então eu falo assim que acordar é abrir os olhos, despertar é assumir direção. Muita gente acorda todos os dias, pouca gente desperta onde está indo. Pessoal, nós temos que ter a clareza da direção que nós queremos. Não adianta só ter o desejo, precisa ter a direção. Como fazer isso? E mais uma vez, o como fazer isso, você está dentro da situação. Você também é o governo, você governa isso juntamente com Deus. Eu vou falar que quando eu percebi que eu precisava ter uma direção diária, porque não era só acordar e já me preparar, e aí já escutava o som da TV falando de, infelizmente, notícias tão ruins, e aí eu começava a pensar, o que é que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Não, você já tem que saber o que você vai fazer hoje e amanhã, e na próxima semana. Mais ou menos, é uma prática. Quando você pratica, o que você vai fazer, você já está direcionando. Pessoal, isso não quer dizer que você não possa ajustar. Você pode e deve ajustar à medida que você vai percebendo que algo precisa ser ajustado. Então, Deus dá essa liberdade. Você planeja, direciona, mas à medida que vão acontecendo as coisas, você vai direcionando, você vai ajustando, você vai modificando, mas você está agindo, certo? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos colocando dentro dessa ótica para que a gente possa fazer uso de uma ferramenta poderosíssima que nós temos, que é a nossa mente. Não tenham dúvida disso, pessoal. Aonde não há direção, a mente entra no piloto automático. E é isso que nós temos que abordar. Nós não podemos ir no botão automático. Quando você deixa de usar o botão automático, você para, pensa e direciona. Para, pensa e direciona. E é isso que eu entendo que todos nós estamos fazendo aqui, parando, pensando e direcionando. E aí aproveito e já peço para vocês, vão anotando aí as frases que vocês entendem que faz mais alinhamento com o seu momento atual. Então é isso. Quando não há direção e a mente entra no piloto automático e o dia simplesmente acontece. Agora, como trabalhar nas respostas que eu coloquei para vocês? É outro ponto que eu quero deixar claro, né? Porque muitas vezes eu posso ter escrito, mas talvez não tenha ficado claro para vocês, ou talvez você tenha pensado de uma forma que eu não era isso que eu queria, ou não era isso que eu estava pedindo. Mas, primeiramente, agradeço a todos que já conseguiram, e eu sei que também que os outros que ainda não conseguiram, é porque talvez não tinham visto a minha pergunta é, no sábado, certo? Então, primeira coisa que eu falo para vocês, nós estamos entrando aqui na reta final, é saber que esse desafio é real, pessoal. Esse desafio que nós estamos fazendo é real. E permanecer com constância é o principal desafio. Esse é o principal desafio. Mas vamos lá, objetivos, eles não podem ser amplos. Como objetivo, eu não posso escrever um texto que ele seja muito amplo, com muitos detalhes. O objetivo tem que ser mais sumarizado, né? Mais sintético, mais direto, né? Porque isso, mais uma vez, é uma forma clara de você mostrar qual é o seu objetivo. E meta
é aquilo mais forte, principalmente quando tem prazo, porque você está determinando qual o prazo que vai ser cumprido. Você está declarando o que você vai fazer e como você vai fazer. Você está se colocando, dizendo assim: eu vou me abdicar disso, eu vou me abdicar daquilo, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. Pessoal, coloquei até uma frase assim: tudo que você quer receber, você tem que dar algo em troca. Tudo que você quer receber, você tem que dar algo em troca. Não existe recebimento sem ter algo em troca. Acredito que isso está claro para todos nós. Quando nós trabalhamos, é a contrapartida do nosso salário. Quando nós acordamos, temos que agradecer a Deus, ser grato a Deus pelo despertar, porque se Ele abriu os nossos olhos e nos despertou, é porque nós temos algo a fazer. Então, nesse momento que alguns de vocês possam estar em momento de transição, pode ser transição, mudança de carreira, busca de uma nova recolocação, utilize as ferramentas que você tem nesse momento. Tá? Até coloquei alguns exemplos que eu fiz no momento que eu estava buscando uma nova recolocação. Quando uma empresa me chamava, eu só fazia a entrevista. Mas se você tem uma entrevista a ser feita, entre na internet, procure saber o que aquela empresa faz, como ela faz, veja se ela tem bons resultados, veja se ela tem algumas dificuldades, analise. Um rapaz chegou lá na Tegman para participar de uma entrevista e ele trouxe como um consultor, trouxe um detalhamento de todas as, vamos dizer assim, os pontos que a empresa, claro, divulga no mercado, estava colocando, e ele trouxe, colocando a opinião dele. Eu entendi aquilo como algo assim diferente, mas principalmente algo da pessoa que tem interesse, né? Porque ele usou o tempo dele para fazer isso. Então, faça. Então, use as ferramentas que você tem nesse momento. Não fique pensando simplesmente naquilo que você gostaria de ter. Use o que você já tem, tá? Então, ter cuidado no desejar, alinhar a fé e a prática. A fé muitas vezes dá essa direção do aguardar, do esperar. E a prática? E a contrapartida? Não adianta ter só fé se você não pratica. E o que nós estamos fazendo aqui, nós temos fé que após 30 dias, todos nós vamos estar fortes, todos nós vamos estar governando a nossa mente, mas nós precisamos praticar. E é isso, por isso que precisa ser praticado pelo menos por 30 dias. Então, a direção dessa semana, prática do dia. Amigo Jean, tira a foto aí, vamos lá, prática do dia. Hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026, um objetivo claro. Um objetivo claro, pode ser uma frase só. Vamos transformar tudo isso em direção prática. Hoje, cada um de nós precisamos definir essas três coisas. Um objetivo claro para esse momento da nossa vida. Não que aquilo que vocês colocaram eu vou desprezar de forma alguma, tá? Mas depois desse treinamento, vocês podem escrever algo e coloque um objetivo claro. Uma meta prática, simples, executável e com prazo. Com prazo. E terceiro, um prazo definido. Nada de lista longa. Prazo definido. A mente obedece ao simples. Quando isso fica claro, a negociação interna diminui, porque está claro. Tá, pessoal? Então, para terminar, e agradecer mais uma vez esse tempo, essa qualidade, estamos aqui reunidos. Vou fazer uma oração de encerramento, pedindo a Deus e agradecendo, acima de tudo, agradecendo ao Pai por esse momento. Então, se você puder fechar os olhos e agradecer ao Pai por esse momento, né, por esses 40 minutos que estamos aqui reunidos. Então, Pai, entregamos a Ti o nosso dia, agradecemos do fundo do nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem despertado dentro de nós, tudo aquilo que o Senhor tem direcionado entre nós e, principalmente, tudo aquilo que estamos fazendo, porque é importante saber que nós temos que fazer a nossa parte, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo começo desse dia, que ao longo desse dia, Pai, eu posso estar sempre conversando contigo, eu posso estar sempre compartilhando contigo em todos os momentos da nossa vida. Que possamos saber que o Senhor é o melhor coach que a gente possa ter. É tudo aquilo que nós precisamos, porque tudo aquilo que sai do Senhor tem uma direção certa. Mas essa direção certa ela só vai acontecer se fizermos a nossa parte. Que possamos ser forte, determinado, e, acima de determinado, que possamos ter em consciência que tudo vai acontecer
quando nos abdicarmos de algumas coisas e aquelas coisas que não faz sentido, mas trazer para dentro de nós a tua direção e a tua vontade, que ela prevaleça sobre a nossa intenção, Pai. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, amém. Então, voltar aqui agora, deixa eu voltar aqui com vocês aqui. Vamos lá, deixar de compartilhar aqui. Pessoal, maravilha, agradeço muito vocês aí. Usem essa prática diária e vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, porque eu já preparei as aulas aí dos próximos dias e eu sou, vamos dizer assim, muito agradecido a Deus dele estar todo dia me mostrando até situações diferentes. Eu preparei na semana passada um material e esse ano fiz alguns ajustes. Porque é isso, Deus vai nos colocando e a participação de vocês também está sendo fundamental, tá? Então aproveite o domingo, domingo de descanso, mas descanso com práticas, tá? Que possamos ter esse momento de Deus é, mais ou menos, Deus é tão bom que ele deixou o domingo, que é o domingo para a gente preparar a semana, para que a gente possa fazer a direção correta. Tá bom? Fique com Deus. Mais uma vez, Gilberto e Adriana, fique à vontade. Assim que um dia que vocês quiserem, a gente está, todos nós estamos aqui. A Ivanete também, já fez parte da nossa igreja, agora está em outro local, mas sintam-se à vontade aí lá, a gente poder ter um momento de abraçar vocês e saber que estamos juntos, vamos seguir junto, que Deus é um, Amém. Deus é um. Amém. Tá bom? Fique com No Deus, tá? convite. De bom para vocês. Amém. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.